Vocês sabiam que a doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo? Quase 19 milhões de pessoas por ano morrem por essa doença. Hoje nós entrevistamos o Dr. Felipe Goulart, um grande cardiologista. Assistam esse vídeo, curtam e deixem seus comentários no final. Muito bom dia, caros ouvintes da Rádio 96 FM. Estamos mais um belo dia com o programa Saúde e Evidência. Hoje, o entrevistado de hoje vai ser o nosso querido amigo Dr. Felipe Goulart. Felipe é cardiologista aqui em Rio Verde. Tem pouco tempo, né, Felipe, que você está aqui? Quanto tempo tem? 3 anos. Passa rápido, né, cara? Você Demais. chegou logo antes da pandemia, depois você... Perfeito. Quando eu cheguei em Rio Verde, passou um ano, chegou a pandemia. Nossa. E daí que mudou totalmente o nosso dia a dia, né? E o Felipe é cardiologista, você ainda trabalha na UTI, Felipe? Não, atualmente eu estou apenas no consultório e sou professor da UNRV, coordeno a clínica, a residência de clínica e o internato de clínica apenas. Então o Felipe tem 3 grandes funções: cardiologista, professor da Universidade de Rio Verde, ele que manda lá no Richard lá, né? E pai, né? Verdade. Pai de 2 filhas gêmeas. Tem poucos meses, né, Felipe? Tem 45 dias. Aí, 1 mês e meio. As minhas menininhas têm 45 dias. Então essa aqui é a tripla jornada de trabalho do Dr. Felipe Goulart. Felipe, seja muito bem-vindo ao programa Saúde e Evidência. Te agradeço muito a vinda para a gente esclarecer para a população sobre as doenças do coração, que é impressionante, nunca acaba, né? Perfeito. Bom dia a você, Gilberto, a todos os ouvintes. Para mim é um prazer estar aqui participando do programa. Sempre, como eu comentei contigo, eu sou um ouvinte do programa. E estamos aqui, né, para poder ajudar a população a entender melhor sobre as doenças cardiovasculares, que é tão prevalente no mundo e precisa de tanto cuidado, porque é uma causa importante de morte, né, de problemas. Com certeza. Vamos então, gente, para um breve intervalo e logo em seguida vamos iniciar a entrevista com o Dr. Felipe Goulart. Estamos de volta com o programa Saúde e Evidência com o Dr. Felipe Goulart, iniciando agora, Felipe. Vamos falar um pouco sobre coração, já que eu estava lendo ali que coração é a doença que mais mata no mundo. Procede, é isso mesmo? Esse negócio não vai parar? Sempre o mais matador de gente é do coração mesmo? Infelizmente é sim, Gilberto. Você é meu colega de especialidade, né? E a gente sabe que 1/3 da população aproximadamente morre de doença cardiovascular. Então, isso é um papo diário que a gente tem no nosso consultório sobre a conscientização da população, sobre a prevenção de fator de risco, a prevenção de evento, porque depois que acontece, muitas vezes eu já não tenho mais muita coisa o que fazer. Eu digo um evento mais sério, né? E a gente trata as sequelas, mas se a gente conseguir prevenir antes de acontecer, é o ideal e é o que a gente busca isso no nosso dia a dia, né? Então, doença cardiovascular, todo mundo tem que ficar de olho, porque é uma causa extremamente importante. E você falou uma parte importante, a prevenção, né? Tanto que nós já temos a diretriz americana de prevenção cardiovascular, foi publicada em 2019. Logo em seguida, no ano seguinte, a nossa diretriz brasileira de prevenção, que está fantástica também, muito boa. Mas a gente vê uma grande dificuldade de fazer com que o pessoal tenha essa prevenção, tem né? adesão, ou né? Seja, adesão à prevenção, ou seja, e prevenir antes de acontecer o problema. Antes de remediar, né? Como Depois diz que eu o tive um ditado. infarto, o coração ficou fraco, lógico, tem que prevenir, mas o mal já aconteceu, né? Perfeito. E você enxerga essa dificuldade com seus pacientes, ou no ambulatório da UNRV, ou no seu consultório particular? Como que é? É uma realidade também difícil? Às vezes dá aquela impressão que você está dando murro em ponta de faca? Frequentemente, a gente conversa sobre isso, né? E a população, muitas vezes, eles gostam que alguém explique para eles a real importância disso, para muitas vezes seguir. Tenho certeza que os ouvintes, a grande maioria, sabe da importância de dieta, de atividade física, de prevenção de diabetes, pressão, obesidade, enfim. Porém, muitas vezes a gente precisa entrar em cena para poder... todo mundo sabe que tem que fazer pelo menos 30 minutinhos de atividade física 5 vezes na semana. Mas quando a gente fala, talvez, com certeza, a gente tem um peso maior, ainda mais de acordo com o que apresenta pra gente na consulta do dia a dia.
Mas todo mundo tem essa ciência, mas ninguém segue. Então, muitas vezes você precisa pegar um pouco mais no pé para o paciente poder seguir. Assim como ontem, por exemplo, teve uma paciente que chegou para mim para fazer um pré-operatório, eu descobri que ela estava com hipertensão, com diabetes, com dislipidemia. Então, de algo relativamente simples, que é um pré-operatório de uma cirurgia, a gente descobre inúmeras outras comorbidades. E são doenças que ela nem sabia? Nem sabia. Nossa. Tinha passado no colega, o colega comentou sobre um diabetes que estava um pouquinho alterado, que ia passar com a especialista, com a endócrino, e chegou para mim para eu fazer pressão alta, diabetes extremamente alto, colesterol nem se fala. E daí é o que eu costumo dizer, efeito formiguinha, né, Gilberto? A gente tem o vaso, gradativamente vai formando a gordurinha e depois acontece o infarto e depois adianta mais, né? O que já aconteceu com o problema, a gente vai ter que tratar a causa, né? Então é muito importante a ciência da população de uma forma geral sobre a prevenção, né? Que é de extrema... E acredito que você agora como professor de medicina, né? De uma universidade que está cada vez mais tendo destaque e crescendo, você consegue enxergar, porque você está vivendo a realidade como médico também, já tem um tempo que você está na medicina, a realidade da importância do médico dedicar tempo. Não é nem perder tempo, é dedicar o tempo a mostrar para os seus pacientes a importância de uma prevenção. Porque é tão difícil, Felipe. Como é que eu vou chegar para um paciente que não sente nada? Não falou, não estou sentindo nada. Como é que você vai mandar eu parar de comer minha gordura que eu gosto? Como é que você vai mandar eu fazer atividade física? Eu não estou sentindo nada. Então, assim como tomar medicação. Justamente. Então o paciente não sente nada. A grande parte da população não tem uma renda tão alta que contribui para a gente comprar remédio sem tanto dano no final do mês. E daí muitas vezes tem paciente que precisa usar remédios de maior custo, anticoagulante, enfim, que daí eu falo, olha, eu não sinto nada. E tem que usar um remédio que custa 150, 200 reais, e outro remédio que custa alguma coisa a mais. Muitas vezes o paciente não tendo essa ciência, para de tomar, e daí aumenta o risco do problema. Então, ano passado a gente chegou a discutir isso numa aula, né? Sobre a importância do paciente ter ciência do que ele tem. Então, isso vai não apenas para a população, mas para os demais profissionais aqui que nos ouvem, a gente poder explicar melhor para o nosso paciente o que ele tem, a importância da medicação, a importância dos fatores para que evite que aconteça o evento, né? Esse que é o grande X da questão, hein? E agora que você tem essa grande experiência na prática médica, vocês acreditam que vocês passam com mais afinco como professor para os alunos, porque, olha, vocês vão ser nossos futuros médicos, né? Então, cuida bem da gente, vamos reforçar a importância da prevenção. É isso que vocês mostram, não só a teoria, mas, gente, olha, passa isso para os seus pacientes. Perfeito, porque muitas vezes a gente sabe, né? Médico, assim como todas as profissões, a gente tem que estudar muito, né, Gilberto? Então a gente vive em constante aprendizado, atualizando e tudo mais. E a gente precisa também ter o jogo de cintura. Então não adianta eu estimular meu paciente que, não sei, tem uma troca de prótese de fêmur, a ele correr. Assim como o cadeirante, enfim. Nós temos que ter o jogo de cintura. E referente aos colegas, né, os estudantes, eu tô aqui há 3 anos. Você tem um tempo maior do que eu aqui. Eu não tenho dúvida que hoje eu tenho uma parcela na rede pública de pacientes, inúmeros alunos, atualmente médicos, que formam frequentemente, para não falar diariamente, me mandam mensagem discutindo o caso. Que legal. Muitas vezes até orientando alguma medida. Então é algo rotineiro. No dia a dia a gente acaba discutindo. E essa conscientização referente a esses novos formandos é quase que diária. Então eles precisam ter essa vivência, né? E fazendo um link, eu venho de São Paulo. Então minha formação foi toda lá e eu tô aqui há 3 anos. A vivência que os profissionais, estudantes têm aqui no 5º, 6º ano, que é o internato, que é onde eu tenho mais contato com esses alunos. Em relação a de São Paulo, eu não tenho dúvida que aqui os alunos, esses futuros médicos, saem bem mais preparados ou tem muito mais essa vivência, essa mão na massa,
do que nós em São Paulo. Eu tinha muito menos prática do que esses alunos de hoje. Nossa. Então, lá em São Paulo. Então, quando eu cheguei aqui, eu fiquei maravilhado. E daí, conseguindo ajustar mais algumas coisas para poder melhorar, eu me sinto muito confortável em dizer que os médicos que a UNRV, sem conflito de interesse, os médicos que a UNRV atualmente forma aqui na cidade com uma forma bem tranquila, são capacitados para poder nos ajudar no dia a dia, que é uma parcela importante, né? Nossa Esses Senhora. médicos formam, vão para pro postinho, para poder nos ajudar lá, porque a demanda nossa de cardiologia é significativa, né? Justamente. Eu atendi um paciente hoje, até porque você falou igual, você foi avaliar um paciente que foi fazer pré-op e hipertensão, diabetes, colesterol, tinha tudo, e as 3 doenças mais fazedor de viúva, né? Os matadores de pressão, colesterol, diabetes. E eu já atendi uma paciente que, por coincidência, ela também ia fazer uma avaliação pré-operatória. E a gente tem um hábito de perguntar, a senhora tem alguma doença, alguma coisa? E ela falou, não tem doença nenhuma. Que bom, né? Quase 70 anos, não tem nenhuma doença. Então, eu acredito que a senhora não toma remédio. Não, eu tomo. Eu tomo remédio para pressão. Mas, então a senhora tem uma doença? Não, doutor, hipertensão não é doença, não. Olha, como assim que hipertensão não é doença? Às vezes você se depara com essa situação e fala um pouco, alerta para a população, por exemplo, sobre a hipertensão. Realmente é uma doença, é grave, é uma mortalidade alta? Fala um pouquinho pra gente aí. E, Gilberto, extremamente comum, né? É a doença mais comum que nós temos atualmente no país. E a hipertensão, ela acarreta, leva também a insuficiência cardíaca, leva também a infarto, que é um fator de risco importante. Então, muitas vezes, por mais que as pessoas não consideram que é uma doença, é comum a gente ouvir isso. Não toma remédio para nada. Não, tem alguma doença? Desculpa. Não tenho nenhuma doença. Daí você vai, que remédio você usa? Não, eu uso o remedinho lá para pressão. E então, a pressão alta, que deve ser controlada, né? O controle dela é de extrema importância para evitar esses desfechos. Então, insuficiência cardíaca, o coração ficar um pouquinho mais musculoso, né? Que é a hipertrofia, que é essa lesão. Assim como lesão renal, que a pressão também pode levar. Alteração visual, né? Ficar cego por causa da pressão. Então, não apenas coração, né? Então, coração dá infarto, dá insuficiência cardíaca, tem no rim, que o rim para de funcionar por causa da pressão, que não é incomum nós pegarmos também. Essa parte oftalmológica, então perder visão por causa disso, então é de extrema importância. Tanto que é uma queixa frequente no nosso consultório isso, né? Então você falou que eu entendi, vamos lá, pressão alta causa derrame, causa infarto, causa fraqueza no coração, insuficiência cardíaca, incha o coração, hipertrofia, perde a visão, frita o rim. E alguns pacientes, o homem causa até impotência sexual. Perfeito. Aí pegou no ponto fraco do homem, Perfeito. Né? E existe algum sintoma? A pessoa, igual você falou, a sua paciente que você atendeu lá, ela provavelmente não sentia nada. Daí a importância, acredito, de vez em quando fazer um check-up ou fazer verificação de pressão. É isso mesmo. E aproveitando a oportunidade, abusando também, quando é que a gente considera um paciente hipertenso? Até para a população entender. Tá. Então, respondendo essa primeira pergunta sua. Sobre o tratamento da hipertensão, de vital importância, essa pressão está controlada. Então, popularmente, a gente tem lá o 12/8, que é o ideal para todos. Segundo as últimas diretrizes, obviamente varia de paciente para paciente, né? Dependendo da comorbidade, o ideal sempre é a pressão estar abaixo de 13/8. Perfeito. Mas eu costumo dizer que a pressão da gente oscila para tudo. Então, eu tô nervoso, minha pressão vai oscilar. Eu tô ansioso, minha pressão vai oscilar. Eu fiz uma atividade, minha pressão vai oscilar. Eu tô com vontade de fazer xixi, minha pressão vai oscilar. Então, inúmeras coisas, nossa pressão oscila. Então, o paciente, a gente precisa acompanhar isso, porque não é infrequente, numa medida isolada ou não, o paciente fazer um 14,9, um 15,9 e o paciente, meu Deus, eu tô com pressão alta. Também não é assim, não é ferro e fogo. Uhum. Mas é de extrema importância a gente poder acompanhar. E sobre esse check-up, né, essa prevenção, pelo menos uma vez por ano, né? Pacientes acima de 35, 40 anos, nós precisamos ver anualmente, porque antes prevenir do que remediar, né? Então isso é de extrema importância e valia
para todos. Então a hipertensão, a pressão pode estar alta e às vezes a pessoa não sentir nada e tá com a pressão alta, né? Grande parte da população não sente nada, né? É um ou outro paciente que tem aí um quadro de mal-estar, uma dor de cabeça, que muitas vezes essa dor de cabeça não é secundária à pressão, mas pode desencadear. Então, na grande maioria das vezes, o paciente não sente nada. O paciente não tem sintoma algum. E existe algo, por exemplo, que a gente pode orientar para as pessoas? Por exemplo, olha, eu não sou hipertenso, mas eu tenho meu pai, então já tem um fator de risco. Mas o que eu devo fazer para não ter a doença, ou se tiver, que seja lá para o meu final de vida? Existem algumas orientações que você pode passar para o pessoal? Então, as principais orientações, tanto que faz parte até do tratamento, né? O paciente que tem estágio 1 de pressão, a gente não precisa entrar com remédio, que é o que muitas vezes as pessoas desejam, né? Acham que é necessário. As principais orientações são, primeiro, que a gente conversou no início, atividade física. Então, de acordo com a capacidade de cada um, atividade física, pelo menos 30 minutinhos, 5 vezes na semana, numa velocidade que não dê para conversar com o seu companheiro do lado. Ótimo. Porque, igual a gente tá aqui no shopping, se eu for caminhar aqui no shopping durante 30 minutos, não vale. Porque eu vou ficar olhando, ver uma lojinha ou outra, daí não vale. Mas, de acordo com a capacidade, eu não vou começar a fazer atividade física e já vou caminhar 30 minutos super tranquilo. A gente tem que ter o início. Então, no início, eu vou caminhar 5, 10, 15 minutos, principalmente os pacientes que têm uma idade mais avançada. Mas depois nós vamos conseguir o nosso objetivo, que são esses 30 minutos, pelo menos. Junto a isso, dieta. Então, se a gente puder diminuir sal, falando especificamente da pressão, poder diminuir sal na alimentação, então diminuir o temperinho ali do arroz, do feijão que faz em casa, da carne, já ajuda nesse sal. Assim como a perda de peso, que está intimamente relacionada com a qualidade da dieta e com a atividade física. Então, se eu conseguir perder peso, em quem tem indicação, é uma boa. Atividade física, excelente. Dieta com pouco sal, melhor ainda. E a gente juntando esse conjunto de fatores, a gente vai conseguir chegar no nosso denominador comum, né? Que é tá controladinho. Porém, tem muitos pacientes que precisa daquele empurrão. Tem paciente que vive em montanha-russa. Então, melhora. O paciente chega todo descontrolado, a gente faz as medidas, melhora, passa a medicação. Ele, não, vou mudar de vida, vou fazer atividade física, vou melhorar a alimentação, melhora. Passa 3 meses depois, pressão controlada, frequência boa, exames melhoraram. Daí, você vai voltar daqui X tempo. Depois volta depois de 6 meses, enfim, 6 meses... Daí o paciente chega, retornou o peso que ganhou. Ah, tá fazendo atividade física? Não, eu parei. Não, agora teve... Enfim, meu time perdeu no futebol, eu parei de fazer atividade física, eu fiquei desiludido. A minha alimentação, mas chegou final de ano, eu viajei e não consegui ter uma alimentação boa. Então, essa montanha-russa não é bom, né? O coração não gosta disso. O coração gosta de atividade física, o coração gosta de comida com pouco sal, porque não vai aumentar a pressão e não vai... não vai causar danos grandes para ele. Uma curiosidade, viu, Felipe? Uma vez eu li um estudo, olha que interessante, né? Eu sei porque eu gosto muito de pão. E esse estudo foi o seguinte, ele pediu para o paciente tirar o pão francês e tirar o saleiro da mesa. Ou seja, saleiro na mesa, não pode, de jeito nenhum. Então, você quer temperar a sua salada, usa o azeite lá, mas saleiro não, ou temperos naturais, né? E avaliou esses pacientes que já tinham a pressão, pegou a mapa, fez a média da pressão antes e falou, a partir de agora, por 2 semanas, você não vai comer mais seu pão francês e vai tirar o sólido da mesa. Teve uma redução significativa da pressão em apenas 2 semanas e ainda o paciente perdeu quase 4 quilos. Ele não fez dieta porque ele estava inchado, porque tem muito sal. Depois a gente descobriu que um pão francês tem 1 grama de sal 1 grama de sal. Então você imagina, o cara come 2 pães por dia, só de sal a gente tem que consumir 5, né? Ele já consumiu quase a metade. E é de extrema importância a população ter essa ciência. De atividade física, todo mundo sabe, como a gente comentou, mas a gente sempre tem que estar pegando no pé para esse entendimento, que atividade física e uma dieta balanceada é muito importante. Então, quem não consegue,
procure um especialista, um nutricionista para poder orientar melhor o tempo de alimentação e tudo mais. Mas é muito, muito importante. E a população precisa ter essa ciência também, que não é só remédio, né? O remédio é a atividade. Então, a atividade que você está fazendo é o remédio que você está tomando, evita tomar. E o SUS, hoje em dia, o sistema público dá inúmeras medicações, mas é tão simples fazer uma caminhadinha na praça, perto de casa ali, no quarteirão, enfim. Não precisa você gastar dinheiro com academia, né? Você tem um monte de pistas boas, locais gostosos. E Rio Verde tá sem conflito de interesse, mas é uma cidade muito arborizada, em vários locais para poder praticar atividade. Não tenho dúvida que a gestão aí pensou nessa parte também para a população. E a dieta, né? Você tendo uma dieta de melhor qualidade, muitas vezes você gasta menos. Justamente. Ou seja, sobra no final do mês mais um pouquinho para você gastar com alguma outra coisa. Então, isso é muito relevante. Muito importante. Assim como você disse agora, que o tratamento não medicamentoso, a dieta, a alimentação, né? A dieta, a atividade, o controle de peso tem que ser contínuo, né? Então, não adianta eu fazer 6 meses, perder 15 quilos, depois relaxo e paro de fazer atividade física e paro com a minha dieta, eu volto a engordar 20. Então, esses hábitos de vida têm que ser, esses hábitos comportamentais têm que ser contínuos. E quanto a remédio, Felipe? Tem que ser contínuo também? Eu posso tomar dia sim, dia não? Tem que ser... Tomar por um mês e depois parar? Não, a receita só tava uma caixinha. Então, quando a gente opta pelo tratamento medicamentoso, que muitas vezes inúmeros pacientes têm indicação, a medicação é contínua. E nós que estamos acompanhando, nós médicos responsáveis por esse paciente, a gente que vai suspender, a gente que vai aumentar, a gente que vai diminuir dose, porque também tem aquele outro lado. A gente passa um remédio, talvez até na dose máxima, dependendo do perfil do paciente, o paciente acaba usando, não, vou usar 2, porque 2 tem a impressão que eu usando 2 vai cair ainda mais a pressão. E depois pode dar alguns efeitos colaterais, né? Como prejudicar o rim também e tudo mais. Então, uso contínuo das medicações da pressão. E é obrigatório esse acompanhamento, esse segmento, a reavaliação. Sempre a gente precisa estar fazendo esses ajustes, porque o ajuste é de vital importância, né? Porque às vezes até mesmo o remédio pode estar forte e a gente fazer esses ajustes. Então, a medicação é contínua. E geralmente, acho eu que em todas as receitas, está lá no cabeçalho, uso oral e contínuo. Então, é contínuo. Então, é muito importante. Então, é assim, acabou, compra mais, não tem jeito. Eu até brinco com os pacientes, você vai parar no dia da sua missa de 7º dia. Perfeito. Aí, caso contrário, não pare. Mas apesar de que tem, né, Felipe, alguns pacientes que, quando descobre a doença e inicia o tratamento medicamentoso e não medicamentoso, passa a adquirir um estilo de vida tão saudável, né? Ele é gordo, fica magro, é sedentário, faz atividade, aquela alimentação rigorosa. Ele consegue, às vezes, diminuir ou até tirar remédio? Com certeza. É frequente isso, né? A gente conseguir diminuir a medicação. Quando eu fiz minha residência, né, minha especialização em São Paulo, na residência de cardiologia, a gente tinha um centro de referência de reabilitação de insuficiência cardíaca. Então, eu vou te dar esse simples exemplo para a população poder entender também a real importância disso. Porque muitas vezes, como a gente conversou no início, a pessoa tem um evento depois que resolve mudar de vida. Pô, infartei, agora eu vou mudar a minha vida. E mudando a vida, daí é que a gente consegue ver o benefício. Essas populações, né, que tiveram evento, perdia peso, fazia atividade, essa reabilitação, a gente acompanhava de perto isso, o paciente... a gente conseguia diminuir a medicação. Obviamente, quem tem infarto, a gente sabe, tem remédios que vai ter que usar pro resto da vida. Mas remédio para pressão, diabetes, enfim, várias outras aí comorbidades que surgem junto, a gente conseguia diminuir. Então, conseguia diminuir, a força do coração melhorava. Então, era sensacional. Então, assim como no paciente que tem menos doença, ou seja, tem a hipertensão de comorbidade, essa mudança do estilo de vida significativamente melhora, né? Então, a gente consegue diminuir. E eu costumo dizer no consultório que o legal do médico, do prazer, pelo menos, é a gente conseguir diminuir, a gente conseguir tirar. Porque a gente aumentar, paciente de 30, 40 anos usando 3, 4 classes de remédios, e não é prazeroso pra gente. Obviamente, é muito bom tá controlado, tá tendo um bom tratamento. Mas o legal é que você conseguir diminuir uma classe, conseguir tirar a medicação. Não, agora a gente só vai pra
essa dieta e atividade. Isso que é o gostoso, que é o legal, Sim, né? sim. Que o paciente vê resultado mesmo. Então, isso é muito bom. E continuando falando em remédio, até muitos pacientes às vezes questionam, doutor, eu não tomo remédio final de semana. Eu falo, mas por quê? Doutor, final de semana eu quero tomar uma cerveja, tomar um vinho com a esposa, com o marido. Então eu não tomo porque dá efeito colateral. Realmente eu tenho que parar o antihipertensivo, remédio para pressão, quando eu vou tomar bebida alcoólica? Então, sobre outra dúvida frequente, né? Eu não posso parar, é claro, né? Porque a pressão, muitas vezes, eu fazendo a ingestão de bebida alcoólica, a minha pressão tende até a aumentar. E daí, eu não usando meu antihipertensivo, consequentemente, a pressão vai aumentar mais ainda e vai aumentar o risco de problemas, de infarto e tudo mais. Então, de uma forma bem objetiva, eu jamais posso parar de tomar o remédio no final de semana, Natal, Réveillon, Carnaval, que tá vindo o Carnaval fora de época aí, né? No centro, no sudeste do país aí. Então, jamais eu posso parar de usar o remédio. Como eu disse, uso contínuo, né? Receita tá lá, contínuo. E você comentou que a pressão, o álcool, ele pode aumentar um pouquinho a pressão. E isso significa, vamos supor, que eu gosto de tomar minha cerveja final de semana, lógico que em quantidade moderada. Se eu tomo remédio de pressão, eu tenho que abolir o álcool da minha vida? Realmente é contraindicação absoluta, igual o cigarro, que não tem conversa com o cigarro, né? O álcool, ou uma dose, um pouquinho, o coração aguenta. Então, isso é uma pergunta difícil, né, Gilberto? Porque a gente, outra queixa frequente, né? De acordo com os estudos, como você já comentou algumas vezes, é liberado 1 a 2 doses, se for homem, 2 doses, se for mulher, 1 dose diária. Então, eu prefiro que o meu paciente beba, tome muito cuidado com o que estão ouvindo, mas eu prefiro que ele beba todo dia, pelo menos, pelo menos não, 1 dose, no máximo 2, se for homem, ou mulher, 1 dose, do que chega no final de semana, ele beba as 7 doses para pagar a semana. Então, o nosso organismo, ele não entende que eu tô em débito ali para no final de semana poder tomar. Então, bebida alcoólica até 2 doses, ok. Agora, 2 doses, 2 latinhas, enfim, qualquer coisa semelhante a isso. Agora, sobre o cigarro, todo mundo sabe, né? Cigarro, se não dá problema no coração, dá problema no pulmão. Se não dá problema no pulmão, dá câncer em qualquer outro local. Então, é aquela tragédia anunciada. Fazendo o link, eu atendi um paciente ontem que o paciente tinha tido um AVC. Passou um curto período de tempo, teve outro AVC. Nossa Senhora. E daí ele ficou com metade do corpo sem se mexer. E a outra metade mexendo, né? Ele fumava com o lado que não... Que você tá brincando. Que não tava. Eu falei, olha... O braço que movimentava, perfeito. ele falou, eu falei, olha, eu vou usar pra vamos ter um cuidado maior, vamos ter esse... O senhor tá aqui, tá pedindo saúde, tá pedindo ajuda, vamos ter esse cuidado, vamos parar, né? Senão, é a tragédia anunciada. Cada vez vai acontecer algo de mais sério, até que, infelizmente, chegue num desfecho não tão favorável, né? Que é a morte. Você falou também, você até comentou que lá no seu ambulatório de reabilitação, na sua residência, vocês cuidavam do pessoal com insuficiência cardíaca, né? Fala um pouquinho pra gente, o que é insuficiência cardíaca? Insuficiência cardíaca, Gilberto, é o coração fraco. Então, é o coração, por qualquer motivo que possa ter levado a ter deixado fraco. Então, pressão alta é uma causa, infarto é outra causa, problema de válvula no coração é outra causa. No Brasil, a gente tem a Chagas, que esse mês até é um mês de conscientização para prevenção da mesma. Arritmias é uma outra causa de coração fraco. Alguns remédios causam coração fraco, como quimioterápicos. E tem inúmeras outras causas. Mas, basicamente, é esse coração que não consegue bombear tão bem o sangue para o organismo. E daí a gente tem remédios, atualmente, a cada dia que passa, aumenta mais as classes de drogas e esses ajustes que nós precisamos fazer para poder dar uma qualidade de vida maior para esse paciente. E sempre, 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 a gente tratar a causa base. Então, se o meu paciente teve infarto, eu tenho que tratar junto com a insuficiência cardíaca o infarto.
Se ele bebe muito e a bebida que levou o coração fraco, ou seja, não adianta eu tratar meu coração que tá fraco por causa da bebida e ele continuar ingerindo bebida alcoólica. Então não tem a pressão. Se a pressão tá descontrolada, eu tô dando remédio para ajudar a melhorar a força do coração. Mas eu tenho que controlar muito bem a pressão também. Então é muito, muito importante a gente controlar esses fatores de risco. Ah, entendi. E assim como a hipertensão que a gente estava comentando anteriormente, a insuficiência cardíaca também é uma doença crônica que não tem cura, que o tratamento também tem que ser contínuo? Ou eu tenho como curar a minha insuficiência cardíaca? Então, não. A insuficiência cardíaca é uma doença crônica, né? Então, como a pressão alta, o diabetes, o colesterol, dentre outras. Então, sempre esse paciente precisa estar em acompanhamento, até mesmo no SUS, sem conflito de interesse nenhum, mas a saúde pública daqui de Rio Verde é muito boa, né? Que a gente consegue. Eu peço para o meu paciente voltar a cada 3 meses, que é onde é o período que eu sempre gosto de estar bem pertinho deles, porque qualquer coisa que sai fora do trilho, eu consigo acompanhar. E no paciente privado, de consultório, isso é muito mais fácil pela facilidade da gente se ver, né? Então, é muito importante, muitas vezes, tomar remédio, dependendo do perfil do paciente, o remédio vai ter que tomar pro resto da vida. Assim como essa mudança do estilo de vida, esse acompanhamento também é de vital importância. E muitas vezes o paciente chega pra gente nas primeiras consultas, o paciente extremamente descompensado, extremamente com sintomas, falta de ar, perna inchada, dor nas costas, enfim, uma série de queixas. E a gente introduz a medicação, introduz as medidas e, um curto período de tempo, 1, 2, 3 meses, o paciente volta. Olha, melhorei significativamente, quase sem queixa nenhuma ou sem queixa. Então isso é muito bom e é muito importante, né, Gilberto? Você comentou, Felipe, que uma das grandes causas de insuficiência cardíaca, de deixar o coração fraco, é o infarto. O infarto é um terror, né? Tanto que eu fiz um estudo, nós vamos publicar logo, mas eu vou dar um spoiler aqui. A gente pegou os pacientes aqui em Rio Verde. Eu entrei no sistema de óbito do SUS, pedi permissão para a prefeitura, Secretaria de Saúde. Os pacientes que morreram por doença cardiovascular em 2019, antes da pandemia, e 2020, no auge da pandemia, que ninguém sabia de nada, aquela tensão toda, né? Para saber como é que foi, se realmente morreu mais gente do coração aqui em Rio Verde. E houve um aumento de mortes em domicílio. O paciente infartava em casa e estava infartando e não queria ir para o hospital. Ou alguns haviam abandonado o tratamento porque as clínicas tiveram que ficar fechadas. Ou outros não quiseram fazer o acompanhamento porque com medo de sair na rua e pegar Covid e morrer. E os que estavam infartando preferiu morrer em casa, achando que era uma dor, alguma coisa. Não, vai passar. E morri em casa, porque estava com medo de ir no hospital pegar Covid. É impressionante como houve um aumento de 36% de mortes domiciliar, quando comparado com o período pré-pandemia, né? E é uma queixa frequente, um relato frequente dos pacientes. Não, durante a pandemia eu fiquei 1 ano e meio sem procurar assistência médica. E esses pacientes que já infartaram ou que têm um risco maior, eles precisam estar perto da gente, né? Eles precisam estar perto do médico clínico, enfim, ou principalmente do cardiologista, para poder ter essa atenção. Então, infelizmente, era um dado esperado, né? Porque muita gente deixou de lado, só ficou com medo do Covid, que era, no passado, foi uma doença muito séria, agora, graças a Deus, a gente conseguiu controlar bem. Mas tem o resto, né? Tem ainda as doenças do coração, esse infarto, que é o que mais mata no mundo, dentre outras doenças, né? Infarto, AVC, que é a maior causa de morte no país e tudo mais. Então vamos lá, você falou que o infarto é uma doença que mais mata no mundo. Eu até entrei no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia e lá fala, morrem no Brasil 1.000 pessoas por dia por infarto, doença do coração. 1.000, é impressionante, né, ô Felipe? Ontem morreram 1.000, hoje vai morrer mais 1.000, amanhã mais 1.000 e depois mais 1.000. E não para. Isso dados há 8 anos, eu não lembro se foram 6 ou 8 anos atrás, eram 360 mil por ano. Hoje já está 400 mil. Está aumentando, o povo está morrendo mais. Explica, o que é infarto do coração? Gilberto, o infarto nada mais é que o entupimento da artéria do coração.
Então, como a gente conversou no início, os fatores de risco ajudam a aumentar o risco de formar gordurinha na artéria do coração e gradativamente essa gordurinha na artéria do coração vai aumentando até que essa placa se rompe e causa um infarto. Porém, tem pacientes também que não tem doença nenhuma. Então, tem pacientes que às vezes tem um histórico na família, o irmão, o pai, a mãe que teve um infarto e o paciente não tem doença nenhuma e também tem um risco maior para isso. Então, basicamente é isso, é o entupimento da artéria do coração, que traz uma relevância muito grande. A gente tem uma artéria no coração, que é a principal, que quando ela fecha, Gilberto, 50% não conta história. Então, 50% não consegue chegar no hospital. Se chegar, se o médico não agir rápido, esse paciente, infelizmente, vai falecer. Então, 50% morre, que é a DA, né? Que é a descendente anterior. Agora, os outros 50%, se eu não faço um tratamento adequado, o coração fica fraco, que é a insuficiência cardíaca que nós conversamos também. Então, olha a importância disso. Metade morre, se fecha. Então, e é impressionante, é brincar de roleta russa, né? Perfeito, eu não quero correr esse risco, né? 50%, a metade morre. Muito relevante. E mesmo assim, aqueles que chegam no hospital, se o hospital não tiver um atendimento de excelência para tratar isso, porque isso é uma questão de extrema urgência, uma emergência, ele vai morrer lá no hospital, perfeito, né? Perfeito. Então, até para a gente alertar a população, Felipe, o infarto causa algum sintoma? É sempre o mesmo? Ou muda? Ou como que a gente deve falar para o paciente, olha, você está sentindo isso, procura ajuda porque está na hora? Então, sobre o infarto. Então, o sintoma mais comum do infarto, como todo mundo sabe, é a dor no peito. Então, é aquela dor no peito em aperto, que ela começa numa intensidade não tão grande, depois ela atinge seu pico, ou seja, com uma maior intensidade. Desculpa até te interromper, porque você falou um negócio importante. Coração dói, então, né? Então dói. Às vezes o paciente chega, não, doutor, coração não dói, então dói. Então, coração dói. Então é a dor no peito, que daí vai ser a etiologia do coração, né? Então, em aperto, que muitas vezes pode irradiar para os braços, pode irradiar para o pescoço ou até para a mandíbula. Porém, pode vir sintomas juntos. Então, pode vir enjoo, suor, vômito, desmaio. Ou tem paciente que às vezes sente uma falta de ar diferente do nada e pode ser sinal de entupimento da artéria do coração, que é de infarto. Então, eu costumo dizer que quando o paciente lê o livro é mais fácil, né? Que daí ele lê o livro lá e sabe, minha dor no peito irradia pro braço e tudo mais. Agora, aquele paciente que não lê o livro, daí é mais difícil fazer esse diagnóstico, mas obviamente é muito importante ele procurar assistência. Então, ele tem que procurar na vigência de uma dor no peito, uma falta de ar diferente, ou até mesmo um mal-estar, desmaio. É muito, muito importante ele procurar ajuda, porque pelo simples fato de ter uma falta de ar, você pode descobrir uma artéria entupida, enfim, e daí a gente poder diminuir o risco de ter esse infarto. E muitas vezes o infarto, ele é semelhante ao AVC, né? Sobre o AVC, em alguns casos, ele dá aquele sinalzinho, eu comecei com uma dor de cabeça, tá dormindo eu tô com dormência no meu braço. E depois passa 3 dias, uma semana, parou de mexer de vez. Do coração, às vezes o paciente começa com uma dorzinha, olha, eu tô aqui, eu caminho até a padaria, e daí eu começo a ter uma dor no peito que eu não tinha no passado. Depois, ao invés essa dor no peito aparece para eu ir até a padaria ou até ir ao supermercado. Depois a dor no peito começa quando eu troco de roupa, quando eu escovo meus dentes ou quando eu caminho pequenas distâncias na minha casa. E daí é um sinal também de plaquinha de gordura no coração. E a gente não precisa chegar ao infarto, né? Se a gente conseguir diagnosticar isso antes e tratar antes de acontecer o evento, o coração vai ficar mais feliz, né? Porque ele não vai sofrer por causa desse entupimento. Então, é muito, muito importante essa conscientização também. Bom saber. Gente, vamos para um breve intervalo e no próximo bloco voltamos para falar um pouquinho mais sobre as doenças do coração.
Estamos de volta no programa Saúde e Evidência, no último bloco, para continuar falando. Felipe, eu tenho tanta coisa para perguntar, mas o tempo é tão curto, a gente vai ter que marcar mais vezes, Com viu? prazer. E um dia eu vou querer marcar com você e a esposa. Gente, a esposa do Felipe é oncologista, menina maravilhosa, sabe muito e tem muitas... Tanto que a gente já tem uma literatura sobre a cardio-oncologia. Olha que legal, pegando um cardio top e uma oncologista para destrinchar todo sobre câncer e doença do coração. Vamos marcar, viu? Vamos, vai ser muito legal. A Marília vir, né? Mas antes dela ter nossas filhinhas... Tava mas barriguda, aí era tava um complicado, pouquinho, né? tava um pouquinho debilitada e daí não conseguiu vir. Mas muito em breve, agora ela já recuperando, ela vem pra gente fazer esse programa bem legal. Prazer, convite feito, cobra ela lá. Combinado. Então vamos lá. Eu entendi que a gordura entope a artéria. Então eu já sei que eu tenho que tratar para não deixar aumentar essa gordura para não entupir minha artéria. E você me falou que os sintomas não se limitam apenas à dor no peito. Tanto que o paciente pode ter um desconforto, uma náusea, até uma dor no estômago, achar que era uma gastrite, um refluxo, e tá tendo um sintoma relacionado ao coração, já que o coração dói. Então é importante ele tratar esses fatores que causam o infarto, que diminuir gordura, fazer atividade. Parece que tudo se limita, os tratamentos não medicamentosos para essas doenças cardíacas são bem parecidos, né? Perfeito. Então, a gente cai sempre naquele funilzinho. É dieta, é atividade física e tratar essas comorbidades, né? Que quanto mais eu conseguir deixar controlado, menor vai ser o risco. Pode ter? Claro que pode. Todos nós estamos predispostos a isso. Mas quanto menos risco eu tiver, melhor né? Uhum. Então, isso é o ideal para todos. Você me falou outra coisa também que você citou um pouco anterior, sobre arritmia cardíaca. Arritmia é a mesma coisa que disritmia? É a mesma? É só uma terminologia diferente? Então, basicamente a arritmia, né, que é muito importante a população entender também, que a arritmia nada mais é que o batimento errado do coração. Tem arritmias e arritmias. O que é isso? Tem arritmias que são, deixa eu me expressar aqui, talvez do bem, vamos dizer assim, que às vezes o coração acelera apenas por qualquer motivo. Sei lá, você me dá uma notícia que eu ganhei na Mega Sena, eu vou ficar muito feliz, talvez com certeza o meu coração vai acelerar, e isso é um batimento acelerado no meu coração, que não quer dizer uma arritmia, então é algo do bem. Agora, quando o coração bate de uma forma errada, ou seja, arrítmica, daí sim é problema, né? Porque aumenta significativamente o risco de ter o derrame, que é a maior causa de morte no Brasil. Então, a arritmia e disritmia é basicamente a mesma coisa, né? Uhum. E o paciente sente alguma coisa quando tem arritmia? Pode sentir. Então, pode sentir também falta de ar, pode sentir também dor no peito, o paciente pode ter tontura, pode ter desmaio e principalmente a palpitação, né? Que é onde o paciente relata, eu tava dormindo, meu coração acelerou, ganhei na Mega Sena, meu coração acelerou. Tava numa festa, bebi um pouquinho a mais, bebi um energético, meu coração acelerou. E agora não volta mais. Então, é extremamente relevante, porque a arritmia, né? Dentre as arritmias, a fibrilação atrial, que é esse batimento anárquico do coração, batimento errado, né? Traz inúmeras consequências, sendo a principal o AVC, que a gente trabalha tanto na prevenção disso, que o paciente obrigatoriamente tem que tomar, dependendo a gente utiliza alguns scores, né? Alguns meios para a gente poder saber se o paciente tem indicação de tomar um remédio para prevenir isso. E a gente leva em consideração pressão, diabetes, se o coração é fraco ou não, a idade, o sexo. Então tem vários fatores que nós levamos em consideração para indicar ou não o tratamento com o remédio que afina o sangue, para saber esse risco de AVC, né? Que é muito importante. Então, pelo que você falou, existem arritmias e arritmias, né? Aquelas Perfeito. que são benignas, né? Que às vezes só um acompanhamento, evitar o excesso de álcool, Os gatilhos, né? Perfeito. E existem algumas que tem que tomar remédio e tem outras que tem que colocar um marca-passo, seria isso, né? Isso, então, quando a arritmia do coração... Então, a gente tem a arritmia que acelera muito o coração, tem a arritmia que pode acelerar, deixar o coração
menos rápido ou com o coração com a batida normal, porém de uma forma anárquica. E para a gente indicar esse marca-passo, o coração ele tá batendo devagar. Tá. E daí pode ter alguns bloqueios no coração, que daí a gente, de acordo com cada caso, a gente pode indicar esse dispositivo, que ajuda ao coração, que estimula lá o coração a voltar a bater no intervalo que nós objetivamos, né? Que muitas vezes é entre 60 e 100, tem diretriz que é 50, 100, depende, Brasil, Europa, Estados Unidos, que a gente sofre muita influência de lá, né? Ó, então entendi. Então tem arritmias em que o coração bate mais rápido, tem outro que bate mais lento, aí tem que colocar um marca-passo. Tem outros que não acelera nem desacelera, mas também causa arritmias, né? E tem outras que você tem que dar choque, porque senão o coração parar de bater, seria isso, né? Perfeito. Então, tem algumas arritmias, taquiarritmias, quando o coração acelera muito, que nós precisamos saber o tipo dessa arritmia, mas às vezes, muitas vezes, independente do tipo da arritmia, dependendo do sintoma do meu paciente, do que apresenta lá no momento, a gente precisa dar o choque no peito para dar uma resetada no coração e ele, opa, voltei. Então, para ver se melhora. E dentre essas arritmias que pode levar até a parada do coração, né, que é a parada cardíaca e até, obviamente, risco de morte, é um infarto, né? O infarto pode causar essas arritmias que pode parar o coração. Então, é um sinal de alerta, né? Então, antes a gente precisa muito bem acompanhar esse paciente e preveni-lo disso. O fator emocional influencia no coração? Por exemplo, um estresse, ainda mais nessa pandemia, por exemplo, em 2020, principalmente, o pessoal perdeu emprego, muitas empresas fecharam, ou perda de entes queridos, né? Esse fator emocional também pode ser um fator desencadeante de arritmias? Quando eu estava na faculdade, eu formei faz 10 anos. E meus professores comentavam que era doença do futuro, né? E daí, eu fazendo as residências, não, é uma doença do presente e futuro. Hoje em dia, com certeza, é uma doença do presente, né? Estresse, ansiedade, nervosismo, muitas vezes elas podem até simular doenças do coração. Então, o paciente muitas vezes tem dor no peito, tem falta de ar, tem palpitação. E às vezes o problema não é no coração, às vezes o problema é da parte emocional. E com certeza, o estresse, com certeza, a ansiedade, o nervosismo, contribui para a doença do coração. Porque uma pessoa mais estressada aumenta a risco de pressão alta, aumenta risco de ter uma alimentação não tão boa, e daí vai desencadear diabetes, aumento de peso, consequentemente o infarto. Então, com certeza. Entendi. Então, o estresse, ele causa todos esses malefícios, porque é impressionante, né, Felipe? As doenças da alma afetando as doenças físicas, doença do coração, que é a nossa área, né? Perfeito. Eu trouxe há um tempo atrás um grande amigo também, o Dr. Marcelo, de Jataí. Ele é uma pessoa... Eu ouvi o programa. Ele é muito estudioso nessa parte de espiritualidade e religiosidade dentro das doenças cardíacas e cardiovasculares. Ele esclareceu muito pra gente sobre isso aí, mostrou a importância da gente lidar com essas adversidades, principalmente nesse momento difícil que a gente passou aí de 2020 pra cá, né? Com essas dificuldades todas que... Perfeito. Muita gente perdendo emprego, renda diminuindo, perdas de entes queridos, como você comentou. Então, tudo isso, ficar isolado em casa, os idosos que estão acostumados a dar uma caminhadinha, encontrar com os amigos, ficar isolado em casa, isso contribuiu para causar. E não é comum a gente atender pacientes com esse perfil, né? Então, até jovens, 20, 30 anos, que estão com sintomas, enfim, diversos, que não é secundário ao coração. Muitas vezes é só ansiedade, nervosismo, estresse mesmo, né? Tanto que existe até aquela Broken Heart Syndrome, né? Síndrome do coração partido, né? O pessoal desenvolve uma doença pelo fator emocional. Então, tratar o fator emocional também é uma maneira de prevenir as doenças cardíacas, né? Perfeito. Quando eu estava na especialização, teve uma mulher que chegou em casa, uma empresária conceituada no país, chegou em casa, o marido estava na frente do computador, com a cabeça abaixada. Ela pegou, chamou, o marido estava irresponsivo. Não. Daí
chamou assistência, infelizmente ele tinha falecido, e ela começou a ter uma dor no peito, dor típica, aquela que lê o livro, né? Irradia, tudo mais. Daí chegou pra gente no hospital. E daí era essa síndrome de Takotsubo, né? Que era secundária a esse estresse que ela passou. Então, o estresse, na pergunta anterior, então o estresse pode causar também problemas no coração, né? E se não tratar, pode levar à morte também, Com né? certeza. Ou a essência cardíaca, né? O coração fraco. Daí a importância, né, de trabalhar com essa equipe multidisciplinar. Não é só o cardiologista. Aí tem, igual você falou, a importância do nutricionista, do psicólogo para nos ajudar a lidar com essa situação, até de um líder religioso, né? Um padre, um pastor, um fisioterapeuta para ajudá-lo na atividade física, ali orientá-lo como fazer e o que fazer. O personal para quem tem uma condição um pouco melhor para poder ajudar a fazer os movimentos corretos. Então, quanto mais gente, mais profissionais puder auxiliar, melhor e mais assistido será esse paciente, né? E o desfecho tende a ser melhor também. Ah, perfeito. Meu querido amigo Felipe, estamos chegando no final do programa Saúde e Evidência. Eu queria marcar mais vezes, se você me desse a oportunidade, claro, principalmente você, prazer. com a Marília. Vamos falar um pouco sobre coração e câncer aí, que câncer é um terror também da população. E eu vou deixar esse minuto final para você. Deixa uma mensagem legal pro povo, pro pessoal, sobre a prevenção, já que foi o seu primeiro tópico, que para mim é top. Prevenção. Fala alguma coisinha pra gente e muitíssimo obrigado pela vinda, viu? Gilberto, um prazer, adorei nosso bate-papo. Eu estou à disposição, eu sei que as agendas muitas vezes é difícil, né? Mas sempre que você precisar, eu fico à sua disposição. E uma mensagem final para todos que nos ouvem é que, gente, tenha cuidem da saúde de vocês. O que vocês plantam hoje é o que você vai colher no futuro. Então, controlem a pressão, acompanhem com o seu médico, procurem melhorar a alimentação, atividade física, porque isso vai fazer com que você no futuro tenha uma qualidade de vida maior. Vai diminuir também, você fazendo isso, o risco de problemas grandes como infarto e AVC, que são as principais doenças que matam no nosso país. Então, é de vital importância. Eu costumo dizer, é o tripé que todo mundo deve fazer. Atividade física, ter uma boa dieta e acompanhar com o médico que te dá segurança e que te ajude no dia a dia. Então, a gente conseguindo fazer isso, principalmente nos pacientes acima de 35, 40 anos, a gente vai conseguir diminuir desfecho, diminuir problemas, que é sempre o nosso objetivo. A gente está no dia a dia para orientar as pessoas a diminuir os problemas. E é isso que a gente sempre vai ter como alvo. Sempre a saúde, o bem-estar. E é isso que a gente busca. Obrigado novamente e foi um prazer. Eu te agradeço. Caros ouvintes da Rádio 96 FM, finalizando mais um belo dia no programa Saúde e Evidência. Tenha a todos uma excelente tarde e muitíssimo obrigado.